Capitão América 4 tá chegando aí e nada melhor do que trazer uma das HQs mais polêmicas da Marvel, que é o quadrinho Não É Meu Capitão América, que traz o Sam enfrentando problemas como substituir o Steve e a dificuldade de lidar com uma América tão dividida entre republicanos e democratas. Eu digo polêmica porque foi lançada em 2016, e foi um ano de eleição entre Donald Trump e Hillary Clinton, onde o republicano saiu vencedor. E essa HQ aborda assuntos delicados como imigração ilegal e faz críticas pesadíssimas às ideias de Trump. Mas é tudo isso mesmo? Bora ver. A história começa com o Sam dentro de um avião. E não é num avião de missão e muito menos da primeira classe, é de econômica mesmo. E ele fica ali no meio de dois caras que ficam ali de conversa torta até que eles reconhecem quem que está no meio deles. Que é simplesmente Sam Wilson, o Capitão América. E assim a história volta para um pouco antes desse voo para dar uma contextualizada na parada. Onde Sam e Miss Nine, que é uma parceira deles, estão em uma missão de invasão a um aeroporto-aviões sob controle da Hydra. Isso com o Dunphy, o Demolição, que não é o Wolverine, ajudando eles fora das quatro linhas aí. E no meio de tudo isso, Sam dá de cara com ossos cruzados, mas antes da luta começar, a história volta para a parte do voo. Onde esses dois caras estão lá perguntando pro Sam, tipo assim, teu capitão, o que tu tá fazendo aqui nesse avião? Você pode até voar? Aí a HQ volta novamente no tempo e a gente vê que o Ossos Cruzados tinha perdido a luta porque o Sam tá entregando ele pra S.H.I.E.L.D. como prisioneiro. A Maria Hill, numa ingratidão monstra, praticamente expulsa ele de lá sem nem mesmo agradecer. E assim, expulsa mesmo, tá? O Capitão agora seria um agente livre e independente, sem governo, sem S.H.I.E.L.D., só ele mesmo. A história passa a retratar os pensamentos dele diante de tudo isso, sobre como ele achou que assumir o legado do Steve seria muito mais fácil. Só que ele descobriu que, na verdade, é muito mais complexo que isso. Ele fala como o país está de fato dividido entre vermelho e azul, republicano e democrata, e virou algo muito mais perigoso do que apenas um debate intelectual. Na perspectiva do Sam, o pior disso tudo é que ele tem um lado, ao contrário do Steve, que sempre se colocou acima de qualquer briga política, já que ele só tomava partido quando era de fato necessário. Foi pensando nisso que o Sam abriu uma coletiva em busca de ler uma declaração para unir as pessoas, mas isso dá muito errado. Assim, muito errado. Os índices de aprovação dele como Capitão América despencam para menos de 50%, a mídia chama ele de anti-América, radical, senador pedindo para ele se demitir, nego chamando ele de comunista, traidor, uma bagunça total. Pensando nisso, ele decide gravar um vídeo falando diretamente com o povo, pedindo para que em caso de episódio de injustiça eles mandassem uma mensagem para ele, ou seja, dessa forma ele agiria de forma independente. Então ele recebe um vídeo da avó do Joaquim Torres, um garoto imigrante desaparecido que teria sido capturado pelos Filhos da Serpente, um grupo racista e anti-imigrante. E o Sam, claro, pega esse caso. Ele chega até a pedir a grana da igreja do irmão dele para financiar essa missão. Aí a história corta pro deserto, onde os Filhos da Serpente estão ameaçando um grupo de imigrantes atravessando a fronteira, até que o Capitão Socialismo, segundo um dos membros da Serpente, chega para salvar a galera. Aí começa uma trocação absurda até que uma voz misteriosa chama o Sam, que é simplesmente Steven Grant Rogers, o Capitão América original, e o clima não é dos mais amigáveis. Acontece que 6 meses antes vazaram 60 mil páginas de arquivos secretos da S.H.I.E.L.D., que revelaram um programa secreto em desenvolvimento de nome Kobik. Esse programa seria basicamente usar o cubo cósmico para fazer mudanças no tecido da realidade sem conhecimento do público geral. Assim, obviamente muito perigoso. E a Maria Hill, obviamente, negando tudo, dizendo que o projeto seria necessário uma vez usado de forma moderada para impedir tragédias que já aconteceram no passado. E ela ainda disse que as preocupações deveriam ser outras, né? Ao invés de se preocupar com isso, deveriam se preocupar, por exemplo, com quem vazou essas informações. Uma vez que ela disse que esse projeto não passava de ideias e nada tinha realmente saído do papel. E acontece que o cara que vazou essas informações é um cara que trabalha pro Sam no anonimato, vulgo sussurrante, um ativista anônimo. Só que a Hill não sabe disso, e agora ela tem como objetivo principal descobrir o paradeiro desse cara. E o Sam, por sua vez, mandou desativar o programa, e o Steve concordou com ele nessa. Então calma, esse ainda não é o motivo pelo qual eles brigaram. Então Steve e o Sam derrotam os Filhos da Serpente que estavam lá, só que um deles foge com um refém. E depois de mais uma discussão, Sam sai dali voando para não perder tempo e o grupo de pássaros vai seguindo ele e caga no Steve e todos os agentes da S.H.I.E.L.D. que estavam acompanhando ele. E com a ajuda dos pássaros, o Sam não demora para achar o refém que tinha sido levado lá durante a luta. E acontece que o próprio refém que tinha sido levado pela Serpente estava numa resenha absurda com o pessoal da Serpente. Se vendeu. Então, após uma série de ameaças, o refém traidor revela que por trás disso está um cientista que está pagando 5 mil por homens saudáveis de qualquer idade. Então agora a história volta para a parte do avião, um pouco mais no futuro, onde o Sam está conversando com o Sussurrante e ele revela que esse cientista que ele está procurando é o Dr. Malus, que já trabalhou com o mercado do poder e está agora usando cobaias para experimentos genéticos. E falando em Sussurrante, aqui está o motivo pelo qual Steve e Sam já não estavam mais se dando tão bem. A Maria Hill havia descoberto o parâmetro do Sussurrante, que depois que ele vazou todas aquelas coisas da S.H.I.E.L.D., ela estava empenhada para descobrir e ela descobriu. E no raciocínio dela, mesmo a S.H.I.E.L.D. não dando procedência ao projeto Kobik, o Sussurrante ainda assim vazou informações importantes da S.H.I.E.L.D. e o Sussurrante tinha que arcar com as consequências.
E o Steve concorda que ele deveria sim responder por suas ações, assim o Steve se opõe totalmente ao Sam, que pensa totalmente o contrário. Mesmo o Steve várias vezes se opondo às leis do governo, dessa vez ele se manteve nela. Aí foi assim que o clima não ficou nada agradável entre os dois capitães. Agora a história volta pro presente de vez, onde o Sam se encontra no avião e uma senhora vai até ele e diz que o marido dela, que é mexicano e que tinha suas dúvidas em relação ao Sam com o capitão, disse a ela que alguém finalmente estava lutando por eles. De fato, a motivação que o Sam precisava. Aí outro passageiro acrescenta que o que estavam fazendo com os imigrantes era errado. Aí o outro aparece para retrucar, dizendo que eles também não deveriam cruzar a fronteira de forma ilegal. Aí vira uma discussão entre republicano e democrata novamente. Assim o Sam percebe que ainda existe muito a ser feito. Mas ele é o capitão, e como não tem tempo a perder, sai voando do avião para seguir sua missão. Indo em busca do Torres, que é sua missão principal no momento, ele vai direto à base do cientista maluco Dr. Mouse. Ele que no momento tinha acabado de transformar um homem em uma iguana. O capitão invade a base entrando pela janela e enfrenta o Mouse, que tinha sofrido mutações e estava com poderes de simbionte. Aí não deu pro Sam, ele foi preso e não só isso, foi transformado em um lobisomem. Eu não sei se isso se encaixa no conceito de lobisomem, porque o lobisomem vira só à noite, esse não, mas enfim, lobo mais homem igual lobisomem, então acho que se encaixa. Mas enfim, isso já aconteceu com Steve Rogers nos quadrinhos. Até que a Missy resgata o Sam e encontram o Torres, que tinha ganhado asas e a habilidade de se conectar com aves. Ao contrário da situação do Sam de lobisomem, a do Torres não era reversível. Agora vem a grande revelação da história. O Sam recebe uma ligação do sussurrante que revela que uma empresa farmacêutica estava manipulando o Dr. Mouse esse tempo todo e as soluções da serpente estavam nessa jogada. Manipulando tudo esse tempo todo. E assim, isso é pesado, eles estavam usando seres humanos de cobaia. E durante essas reuniões entre a indústria e as serpentes, um cara chega até a se opor falando sobre as condições de trabalho dessas empresas. E o Víbora, que é o líder de todas essas serpentes, desse grupo das serpentes, fala: uai, mas você tá usando um celular que é fabricado por crianças, essa hipocrisia. E esse mesmo cara teve o CPF cancelado por se opor demais e se autodemitia. E assim, cancelaram o CPF dele porque a chance dele denunciar todo esse esquema era muito grande. E a partir daí o Sam tem uma grande ideia: contatar Cascavel, uma ex-membro da Sociedade da Serpente, para fornecer dados para ele, informações. Na verdade, ex-ex, porque você não sabia, mas ela tinha voltado pro time da Serpente um tempo antes. Aí ela arruma uma cilada para ele e o Sam é capturado. Por isso você não deve jamais confiar em cobras. E ele acorda numa mesa com todos os membros da Serpente e na cabeceira, o cabeça de tudo, o Víbora na frente dele, e ele começa a detonar o Sam, dizendo que tinha arquitetado todo esse plano para chegar até esse momento. E é aí que a história esquenta de vez. Abre aspas pro Víbora. Você tá destruindo esse país, sabe? Não é sua intenção, claro, você acha que tá ajudando. Com seus mimos, seu estado de bem-estar social, suas demandas por igualdade. O que aconteceu com as exceções? Que fim levou a recompensa pelo trabalho duro? Em vez disso, punimos o sucesso. É o caso em questão. Hoje os negócios enfrentam uma regulamentação opressiva e injusta nas mãos de um governo excessivo. Veja bem, em que trecho a Constituição prometeu ar limpo? Para mim, soa como demanda de mercado para sistemas de filtragem e máscaras de gás. Alguém tem que defender quem cria emprego e os inovadores que são tolhidos pela burocracia. Alguém tem que tornar a América grande novamente. E ele disse, rings a bell, doesn't it? Pois é, alguém tem que fazer a América grande novamente, ou no original, someone has to make America great again. Aqui a história toma um lado de vez para quem ainda tinha dúvida. O vilão da história repete o slogan do Ronald Reagan, atualmente utilizado e popularizado por Donald Trump. E talvez eles tenham colocado essa relação justamente porque o Trump, antes de ser presidente, era um magnata do mercado imobiliário. Ele era muito conhecido por isso antes dele entrar na carreira de serviço público. Mas o Sam não deixou barato, ele deu sim a sua resposta. Acho que você não dá a mínima para o tamanho do governo ou a burocracia. E com toda certeza duvido que você se importe com um país que já é grande o suficiente para mim. Aqui o Sam rejeita totalmente o Mega. O que acho é que você é o mesmo Buddeco de segunda que sempre foi e está nessa pela mesma razão que sempre fez tudo na vida, porque quer descolar uma graninha. E o Víbora responde com classe usando o conceito do medo que leva cidadãos a serem favoráveis à ideia da construção de um muro, por exemplo, por medo de perderem seus empregos. Muro que é uma das ideias do Trump para conter a imigração ilegal. E como prova de seu ponto, de que o medo muda o homem, ele usa a altura contra o Sam, que segundo o próprio Víbora voa a milhares de metros do chão e está a uma falha de seus equipamentos de ter o seu fim. E ele friamente joga o Sam do topo do prédio até que o Joaquim Torres aparece para salvar o dia e voando salva o Sam da queda. E o Torres tem que enfrentar a serpente sozinho, porque o Sam estava paralisado momentaneamente por causa do veneno que aplicaram nele. E toda essa bagunça começa a ser transmitida ao vivo e a única preocupação do pessoal da mídia é como isso deve afetar o mercado. E durante essa luta, um dos membros da Serpente morde a cabeça do Torres e aí vem um grande problema nessa história.
Acontece que um acionista que estava acompanhando isso ao vivo, ao ver o Torres ter a cabeça mordida por uma das serpentes, o único interesse dele no momento é noticiar que as ações vão ser impactadas por isso. Ele fica assim, que situação triste, é de fato uma situação triste e tal, mas olha como isso vai afetar o mercado, você tem que comprar as ações, compra, e fica assim, caralho, exagerado pra caramba, cara. Extremamente exagerado e forçado e um texto fraquíssimo, fraco e sem talento. Mas aí a gente percebe que o fator de cura do Torres é tão absurdo que ele não morre, se recupera em segundos e parte pra luta de novo. Ele é bem diferente do que foi mostrado no CM, onde ele é um cara normal, um soldado normal. Aí virou festa, a Missy Knight junta a luta, o Demolição aparece atirando e atropelando todo mundo ao som de Up Around the Bend. Aí os acionistas começam, né? Vende tudo. E não deu outra. O Víbora e a Sociedade da Serpente foram derrotados. E o Sam invade o espaço onde tudo isso acontecia e desmascara todos os engravatados que também estavam por trás desse esquema. Isso, claro, com a ajuda do Sussurrante. E o Sam ainda diz que o Steve faria um discurso sobre o que torna a América grande de fato. Mas o Sam não vai fazer porque ele não é bom com discurso. E quando o Sam está prestes a prender geral, um cara chega com um contraponto. E ele diz, você pode até prender a gente, mas a economia vai junto com a gente se você nos prender. Você pode até nos detestar por ser um guerreiro de classe, mas isso seria de fato um erro. E o Sam não teve como, né? Ele teve que reconhecer que isso é de fato verdade, então ele não prende todo mundo, mas ele prende o cara que fala isso pra ele. Mas muitos ainda saíram impunes. O sistema é foda. E no final algumas coisas não mudam, a mídia continua pegando no pé do Sam. Mas algumas coisas também mudam. Joaquim Torres é agora o novo Falcão. Final feliz, mas ainda com muito trabalho a ser feito. E você pode até me perguntar, você acha que o filme vai seguir por esse caminho? Essa abordagem mais política? Eu acho que não. Porque por mais que possa ser do agrado da Disney fazer um filme anti-Trump, eu ainda acho que não, porque esse filme não tem condições de comprar essa briga. Porque se você assume um lado, né, vai pro lado da esquerda, a direita não vai querer ver seu filme, então você corta a sua audiência pela metade. Um filme que precisa se pagar e tá numa situação bem difícil, considerando que o orçamento é muito alto. Fazer disso um filme anti-Trump acho que seria um tiro no próprio pé, ainda mais agora que o Trump tá muito em alta, a pauta woke tá em baixa, né? O anti-woke tá crescendo muito, vem numa crescente absurda, o anti-woke tá crescendo muito. Então o máximo que eu acho que eles vão fazer é fazer uma crítica assim meio sutil ao Trump através do Ross, que é um conservador presidente dos Estados Unidos nesse filme. Considerando ainda que ele é o Hulk vermelho. Mas você, o que você acha dessa HQ? Acha que as críticas foram pesadas demais? Foram forçadas demais? Comenta aí, né, se inscreve. Vou fazer a review, né, espero muito fazer essa review desse novo filme que vai ter do Capitão América Brave New World, Captain America Brave New World, Admirável Mundo Novo. Então, sim, eu quero muito assistir esse filme, quero trazer minha opinião, então se inscreve porque vai ter vídeo de review com spoilers e sem spoilers desse filme aí. E fala o que você achou dessa HQ, comenta aí, se inscreve e até a próxima, tamo junto e valeu! Talvez, quem sabe, o Chris Evans interpretando o Capitão América mais velho aparecendo, porque ele não morreu, né? Então pode sim fazer isso, como tem nesse quadrinho. Então eles podem usar esse quadrinho para muita coisa como material base. Seria muito legal, apesar de eu achar bem difícil o Chris Evans aparecer nesse filme e ofuscar totalmente o centro.